Em uma pequena cidade no interior do Brasil, as tardes de domingo eram marcadas pelo som suave das cigarras e pelo ritmo preguiçoso das ruas vazias. Pedro, um homem de 40 anos, passava grande parte dos seus dias entre a fazenda e a capela da cidade. Seu rosto, marcado pelas linhas do tempo e pela vida difícil, refletia a luta constante pela sobrevivência e pelo perdão. Mas algo dentro dele estava quebrado. A dor de um passado mal resolvido lhe roubava a paz. E por mais que tentasse, ele não conseguia se livrar das memórias que o assombravam. Do outro lado da cidade, Sofia, uma mulher jovem e cheia de vida, era conhecida por sua bondade. Ela tinha o poder de iluminar qualquer ambiente com seu sorriso sincero. Era a tipo de pessoa que acreditava que o perdão era a chave para a cura, que ninguém era digno de ser carregado pelas correntes da culpa. No entanto, mesmo com todo o amor que espalhava, havia algo que ela escondia de todos. Uma dor profunda, escondida por trás da fachada de sua felicidade aparente. Pedro e Sofia se conheceram há anos, mas seu reencontro não seria fácil. O destino os uniria mais uma vez. Mas a sombra do passado, marcada por mágoas e traições, pairava sobre eles. Entre os dois, o perdão ainda era um conceito distante e difícil de alcançar. O que parecia ser uma chance de reconciliação poderia, na verdade, ser um convite ao abismo do ressentimento. O vento que batia suavemente nas árvores parecia trazer um presságio. Algo estava prestes a acontecer. E para Pedro e Sofia seria uma escolha difícil: seguir com o peso do passado ou se entregar ao poder transformador do perdão. A cidade onde Pedro e Sofia haviam crescido não era grande, mas sua história estava impregnada nas ruas de terra batida, nas casas simples e nas figurinhas que se repetiam todos os dias na praça central. A religiosidade estava profundamente entrelaçada com a vida cotidiana, e a capela no centro era o coração da cidade. Era lá que as pessoas se reuniam, não apenas para rezar, mas também para se lembrar, para se reconciliar. Sofia, apesar de jovem, era filha do vigário local, e seu pai era uma figura respeitada. Todos confiavam em suas palavras, mas o que poucos sabiam era que Sofia guardava um segredo. A perda de sua mãe, ainda criança, havia deixado uma marca profunda e o vazio que ela sentia só parecia crescer com o passar dos anos. A sua bondade não era apenas uma virtude, mas uma maneira de preencher o espaço vazio dentro de si mesma. Ela sentia que, ao ajudar os outros, poderia finalmente se perdoar pela dor que carregava, um perdão que nunca fora dado a ela mesma. Pedro, por outro lado, era um homem endurecido pela vida. Cresceu em uma fazenda isolada, onde a solidão era sua única companhia. Seu pai, um homem severo e distante, nunca soubera mostrar afeto e Pedro, como único filho, herdara a responsabilidade de manter o nome da família. No entanto, a pressão e os conflitos familiares o haviam afastado de tudo o que um dia amou. Seu casamento, marcado por desentendimentos e separações, terminou em um desgosto profundo. Ele nunca havia perdoado a si mesmo pelas escolhas erradas que fez. Agora, ao retornar à cidade, sentia que o tempo o havia deixado para trás, e ele buscava desesperadamente alguma forma de reconciliação com os outros e consigo mesmo. O reencontro de Pedro e Sofia, após tantos anos, parecia um teste do destino. Ela com sua fé no perdão e ele com seu peso do passado se viam confrontados por suas próprias fraquezas. Sofia acreditava que perdoar era o primeiro passo para a cura, mas Pedro não conseguia se livrar da sensação de que o perdão, para ele, não passava de um conceito inalcançável. E ainda assim, o destino os uniu, fazendo com que a dor e o amor se entrelaçassem em suas vidas de maneiras inesperadas. O cenário da pequena cidade, com suas casas simples e os campos verdes ao redor,
parecia o palco perfeito para essa história de redenção e escolha. Mas o que Pedro e Sofia não sabiam era que, ao se encontrarem novamente, eles estariam prestes a descobrir algo mais profundo do que jamais imaginaram. Uma verdade sobre o perdão que poderia transformar tudo. Os primeiros encontros de Pedro e Sofia foram casuais, mas a tensão entre eles logo se tornou palpável. Em cada conversa, em cada olhar furtivo, havia algo não dito, algo que ambos preferiam evitar. Pedro, com seu ar fechado e distante, procurava ignorar os sentimentos que surgiam quando se via na presença de Sofia. Ele sabia que a dor do passado não seria facilmente enterrada, e o perdão parecia uma ilusão distante, algo que só os tolos acreditavam ser possível. Sofia, por outro lado, mantinha sua postura gentil, mas já começava a sentir o peso da distância emocional de Pedro. Ela queria ajudá-lo, queria mostrar-lhe que o perdão era a única forma de se libertar, mas ele parecia não estar pronto para ouvir. Suas tentativas de fazer com que ele se abrisse eram em vão, e a frustração começou a tomar conta de seu coração. O ponto de virada veio numa tarde quente de verão, quando Sofia teve a ideia de organizar uma pequena celebração na capela, um evento para trazer a comunidade mais próxima, com música, comida e, acima de tudo, um momento de reflexão sobre o poder do perdão. Ela sentia que aquela poderia ser a oportunidade perfeita para Pedro começar a curar suas feridas internas. Convocou todos da cidade e, entre eles, Pedro não pôde evitar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Na noite antes do evento, algo inesperado aconteceu. Pedro se encontrou na capela, sozinho, com os olhos fixos no altar. A luz suave das velas criava sombras dançantes nas paredes, e por um momento ele sentiu uma paz que raramente experimentava. Mas ao olhar para o crucifixo, sua mente se encheu de lembranças dolorosas. O abandono do pai, o fracasso no casamento, as palavras de rancor que haviam marcado seu coração por tantos anos. Ele sabia que o perdão não estava ao alcance, sabia que a dor era sua única companheira. Sofia, ao entrar na capela e ver Pedro ali, paralisou por um momento. Não sabia o que fazer, não sabia como abordar aquele homem que, apesar de seu sofrimento, ainda se recusava a ceder ao que ela acreditava ser a solução para tudo: o perdão. Ela se aproximou dele, hesitante, e disse com a voz suave, mas firme: Pedro, eu sei que a dor é grande, mas não podemos continuar vivendo com esses fardos. Você não precisa fazer isso sozinho. O perdão é o que nos liberta. Pedro olhou. Para ela, seus olhos marcados pela luta interna, e por um instante ele se viu vulnerável. Mas a reação dele foi imediata. Afastou-se como se o simples ato de ouvir aquelas palavras fosse um golpe. Você não entende, Sofia. Você não entende o que eu carreguei e o que fiz. O perdão não é para alguém como eu. Ele se virou, saindo apressado da capela, deixando Sofia ali, sozinha, com sua fé inabalável e seu coração pesado. A celebração na manhã seguinte parecia distante agora. O que Pedro não sabia era que, ao se afastar, ele estava mais próximo de sua própria transformação do que jamais imaginara. Na manhã da celebração, o som da música e o aroma das comidas caseiras preenchiam a pequena praça em frente à capela. A cidade inteira estava reunida e, apesar da tensão entre Pedro e Sofia, todos pareciam ansiosos por aquele momento de união. No entanto, enquanto os rostos sorridentes se misturavam, as sombras da dor ainda pairavam sobre os dois protagonistas. Sofia tentou se concentrar no evento, mas não conseguia desviar sua mente do que acontecera na noite anterior. O silêncio de Pedro, sua reação abrupta, a sensação de rejeição, tudo isso a consumia. A jovem tinha a esperança de que aquele momento de reflexão pudesse ser um marco para a cura, mas Pedro parecia estar cada vez mais distante, um homem fechado em sua dor.
Ela sabia que, se quisesse ajudá-lo, teria que fazer mais do que apenas oferecer palavras de consolo. Ao lado de Sofia estavam algumas das mulheres mais velhas da cidade, que, com sua sabedoria e experiência, eram os pilares da comunidade. Maria, uma senhora de 80 anos, sempre foi uma espécie de conselheira informal para todos, e com Sofia não foi diferente. Observando a jovem em silêncio, Maria se aproximou e, com a voz suave, comentou: Sofia, você sabe que o perdão é um caminho longo. Não é uma estrada reta nem fácil. Pedro precisa do seu tempo, do seu espaço. Às vezes, o que ele mais precisa é da sua paciência. Sofia respirou fundo, tentando absorver as palavras. Ela sabia que Maria tinha razão, mas sua fé no perdão era inabalável. Para ela, a redenção estava ao alcance de todos, e Pedro não seria a exceção. Enquanto isso, Pedro, que estava em casa tentando se afastar da multidão, se viu preso entre a vontade de se redimir e o medo de encarar seus próprios demônios. A noite anterior o havia deixado em conflito consigo mesmo. Não queria mais viver com o peso da culpa, mas também não estava certo de como deixar isso ir. Ele sabia que o que acontecia na capela era mais do que uma simples celebração. Era a chance de uma transformação, mas ele não sabia se estava preparado para isso. Então, em meio a essa turbulência interna, algo inesperado aconteceu. Uma velha amiga de Pedro, Júlia, apareceu em sua porta. Ela era alguém do passado, uma figura que ele jamais imaginou que veria novamente. Júlia era a mulher com quem ele havia tido um breve romance muitos anos antes de se afastar de tudo e todos. Ela, como Sofia, era uma pessoa cheia de luz, mas ao contrário de Sofia, ela tinha o poder de confrontá-lo de uma maneira direta e implacável. Pedro, você não pode continuar fugindo de si mesmo, disse ela, com olhos que pareciam ver através de sua fachada dura. Você está se punindo de uma maneira que ninguém mais merece, nem você. As palavras de Júlia o fizeram sentir algo que ele temia: vulnerabilidade. Ela o conhecia como ninguém, e o fato de que ela o encontrara assim de repente era mais do que um simples acaso. Era como se o destino, mais uma vez, tivesse colocado uma barreira entre ele e o perdão, esperando que ele tomasse uma decisão. Enquanto a conversa com Júlia acontecia, Sofia estava na praça, observando Pedro de longe. Ela sentiu um calafrio ao vê-lo parado na porta de casa, em silêncio, com os olhos perdidos, como se algo muito grande estivesse se desenrolando dentro dele. Ela se aproximou, mas antes que pudesse chegar perto, viu Júlia sair de sua casa. A troca de olhares entre elas foi curta, mas suficiente para que Sofia percebesse que algo estava acontecendo. A presença de Júlia trouxe à tona algo que Sofia não esperava: a competição silenciosa que ela sentia pelo afeto de Pedro. Embora sempre tivesse acreditado no poder do perdão, agora ela se via confrontada pela realidade de que o amor e o perdão, muitas vezes, são entrelaçados de maneira complexa. O fato de Pedro ter uma conexão profunda com Júlia mexia com seus próprios sentimentos. Ela sabia que precisaria entender melhor o que realmente sentia, se quisesse ajudar Pedro a encontrar o caminho da cura. A celebração na capela estava em pleno andamento. O ambiente estava cheio de risos, música e conversas animadas, mas Pedro não estava ali. Ele permanecia em casa, isolado em seus próprios pensamentos, lutando contra o turbilhão de emoções que o consumia. A presença de Júlia o fez questionar sua vida, suas escolhas e, mais importante, a razão de sua dor. Ele estava à beira de uma grande decisão, mas não sabia se estava pronto para dar esse passo. Na capela, Sofia se sentia cada vez mais frustrada. A esperança de que Pedro viesse e participasse daquele momento de reflexão parecia cada vez mais distante.
Ela já havia preparado tudo com tanto cuidado, mas ele não aparecia. Enquanto isso, Maria, a mulher idosa que sempre acompanhava os acontecimentos da cidade, aproximou-se de Sofia e, com a sabedoria que só os anos poderiam trazer, disse: Sofia, você não pode forçar ninguém a perdoar. O perdão é uma escolha e cada um tem seu tempo. Só você sabe o que está em seu coração, mas Pedro ainda tem algo a resolver dentro dele. Sofia sabia que Maria estava certa, mas não podia deixar de sentir que estava perdendo a chance de ajudar Pedro a encontrar a paz que tanto precisava. Enquanto ela refletia sobre essas palavras, algo extraordinário aconteceu. Uma figura familiar entrou na capela, com os olhos baixos, mas um olhar decidido. Era Pedro. Ele estava ali, no centro da capela, diante de todos, como se a sua presença fosse uma declaração silenciosa de que algo estava prestes a acontecer. Sofia o viu e, com o coração acelerado, se aproximou dele. Pedro, no entanto, não foi direto até ela. Ele se dirigiu ao altar, onde ficou em silêncio, seus olhos fixos no crucifixo, como se buscasse uma resposta para as perguntas que o atormentavam. A cidade inteira observava o momento com uma tensão palpável. A decisão de Pedro de estar ali, naquele lugar de reflexão, parecia sinalizar que algo estava prestes a mudar. No entanto, ele ainda estava distante, em conflito consigo mesmo, e não havia como saber se ele havia realmente chegado para se reconciliar ou apenas para buscar uma forma de redenção pessoal. Sofia, com o coração na garganta, caminhou até ele. O que ela não sabia era que antes de chegar até Pedro, ela teria uma revelação que mudaria tudo. Quando ela se aproximou, viu que ele estava segurando uma carta. Uma carta que, antes de ser entregue, parecia ter sido escrita para ela, mas suas palavras eram uma confissão que nenhum dos dois estava preparado para ouvir. Eu nunca te perdoei. Sofia, dizia a carta com letras trêmulas, não foi por você, foi por mim. E agora talvez eu tenha perdido a chance. A revelação da carta de Pedro deixou todos em choque. O peso das palavras pairava no ar. E de repente, Sofia se viu confrontada com a verdade que nunca imaginou ouvir. O perdão não estava sendo dado a ela, mas a Pedro mesmo. Ele ainda não estava pronto para aceitar a sua própria redenção. A carta era a expressão de sua própria luta interna, uma batalha contra a culpa e a dor que ele carregava há anos. A carta que Pedro segurava, com suas palavras duras e inesperadas, deixou todos em um silêncio profundo. Sofia, incapaz de processar completamente o que acabara de ler, ficou ali, olhando para Pedro, com o coração dividido entre a dor e a surpresa. As palavras de Pedro não apenas a feriram, mas também a fizeram questionar tudo o que ela acreditava sobre perdão e redenção. O sentimento de impotência que tomou conta dela foi avassalador. Pedro, ao ver a expressão no rosto de Sofia, sentiu que tinha dado o passo errado. Ele estava ali, diante de todos, com o peso de uma vida inteira nas costas e, ao invés de buscar a paz, acabara de abrir uma ferida ainda maior. Ele sabia que a carta não era apenas uma mensagem para Sofia, mas uma confissão para si mesmo, um último esforço para lidar com o que ainda o perseguia. A dor que ele sentia por suas escolhas parecia ser maior do que qualquer outra coisa que pudesse fazer ou dizer. Enquanto o silêncio tomava conta da capela, Maria, a mulher idosa que sempre esteve por perto, caminhou até Sofia. Seu olhar sábio e sereno transmitia uma compreensão que só o tempo poderia trazer. Sem palavras, ela colocou a mão no ombro de Sofia, oferecendo-lhe o conforto que ela tanto precisava, mas que não sabia como aceitar. Sofia, com os olhos marejados, olhou para Maria e, em um suspiro pesado, disse: Eu achei que o perdão fosse algo simples, algo que bastasse querer. Ah, mas não é, não é? Maria, com um leve sorriso, respondeu:
O perdão não é simples, minha filha. Ele é um processo, uma escolha diária. E Pedro, como todos nós, ainda está aprendendo isso. Não há atalhos para a cura. Enquanto isso, Pedro estava imerso em seus próprios pensamentos, lutando com os sentimentos que o atormentavam. Ele sabia que estava longe de encontrar a paz, mas uma parte dele começava a perceber que o perdão não era algo que ele pudesse pedir ou dar de forma tão simples. Ele não estava pronto para se perdoar, nem estava preparado para pedir perdão a Sofia. Mas ao ver a dor nos olhos dela, ele sentiu pela primeira vez a necessidade de encarar seu próprio reflexo, sem escapatórias. O evento, que deveria ser um momento de reflexão e cura para todos, agora parecia ser um ponto de ruptura. Pedro e Sofia estavam em lugares diferentes, e o que parecia ser um reencontro cheio de possibilidades, agora os afastava ainda mais. No entanto, o que nenhum dos dois sabia era que o caminho para o perdão, embora difícil, estava apenas começando. Naquela noite, enquanto a cidade voltava à sua rotina, Pedro ficou sozinho em sua casa, olhando pela janela para o céu estrelado. Ele pensava na carta, nas palavras que havia escrito e em como aquelas palavras haviam afetado tanto Sofia quanto ele. O perdão parecia distante, quase inatingível, mas talvez, no fundo, fosse isso que ele precisava para seguir em frente. Encarar o que tinha feito e aprender a se libertar do peso que carregava. Sofia, por sua vez, se retirou para sua casa, tomada por um turbilhão de sentimentos. Ela sabia que não poderia forçar Pedro a se perdoar, mas a dúvida sobre o que fazer com sua própria dor estava a consumindo. O que ela não conseguia entender era como alguém tão cheio de vida como ela poderia ter sido atingido de maneira tão profunda por um passado que ela não sabia se conseguiria superar. Enquanto isso, Júlia, que tinha sido um elo entre os dois, agora se encontrava em uma posição difícil. Ela via o conflito crescer entre Pedro e Sofia e sabia que ele estava longe de se resolver. O que ela não percebia era que seu próprio papel na história poderia se tornar ainda mais significativo do que imaginava. Ela também tinha seu próprio perdão a pedir e não sabia ainda que sua história estava entrelaçada de forma indissociável com a de Pedro e Sofia. O tempo passou desde a revelação da carta e a celebração frustrada na capela, mas a cidade continuava com sua rotina silenciosa. Pedro e Sofia, agora mais distantes do que nunca, se viam de alguma forma presos em uma dança de desconforto e resistência. Ambos estavam em um processo de transformação, mas ainda faltava algo crucial para que pudessem seguir em frente. Pedro, após a noite angustiante em que escreveu a carta, entrou em uma fase de reclusão. Seus dias eram mais silenciosos, mais introspectivos. Ele tentava se convencer de que havia feito o que podia, mas a dor de não conseguir se perdoar continuava a assombrá-lo. Ele sabia que a chave para sua paz estava em aceitar o perdão, mas algo dentro dele se recusava a permitir que isso acontecesse. A luta interna era tão intensa que ele se sentia aprisionado em suas próprias escolhas. Foi numa manhã de sol, após semanas de afastamento, que Pedro decidiu dar o primeiro passo em direção à mudança. Ele acordou cedo, vestiu sua melhor roupa e foi até a praça onde a capela se erguia como um monumento ao passado que ainda não havia sido superado. Quando chegou, viu Sofia. Ela estava ali, sozinha, como sempre, com o olhar perdido na vastidão do horizonte, mas agora havia algo diferente nela. Seu sorriso estava ausente, mas não era tristeza, era uma sensação de aceitação. Sofia o viu se aproximando e, ao contrário das últimas vezes, não afastou os olhos. Ela sabia que ele estava em um processo próprio de evolução, mas também sabia que ela não poderia esperar que o perdão acontecesse de maneira imediata. Ela precisaria ser paciente com ele e consigo mesma. O perdão, como Maria sempre dissera, era um processo.
Pedro parou diante dela, hesitante, e pela primeira vez seus olhos não estavam cheios de culpa ou raiva. Eles estavam vazios, mas, ao mesmo tempo, carregados de algo novo. Uma vulnerabilidade que ele não sabia que possuía. Ele estava ali diante dela e não sabia o que dizer. Mas havia algo nas palavras não ditas que parecia pesar mais do que qualquer coisa que ele pudesse falar. "Sofia", começou Pedro, com a voz rouca. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu sei que não mereço perdão. Mas eu preciso mudar, não por você, mas por mim. Eu tenho vivido em um círculo vicioso de culpa e arrependimento, e eu não posso continuar assim." Sofia o olhou com atenção, seu coração apertado, mas sua mente mais clara do que nunca. Ela sabia que, apesar de tudo, ele estava começando a ver a verdade. O perdão não era sobre esquecer o passado, mas sobre aceitar que todos têm seus próprios demônios a enfrentar. Ela não tinha todas as respostas, mas a transformação de Pedro a fazia perceber que o perdão não era algo que deveria ser imposto, mas algo que vinha de dentro. "Pedro, eu não tenho todas as respostas. Eu também estou aprendendo todos os dias. O perdão não é uma moeda de troca, não é algo que você pode me dar ou que eu posso te dar. Ele começa dentro de nós mesmos. Eu quero que você entenda isso." As palavras de Sofia foram como um bálsamo para a ferida que ele havia carregado por tanto tempo. Pedro respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu uma sensação de alívio. Ele não tinha mais todas as respostas, mas agora ele sabia que a transformação era um caminho que ele precisava percorrer sozinho, com Sofia ao seu lado, mas sem pressões. Aquele momento silencioso e intenso foi um ponto de virada. Pedro sabia que não podia voltar atrás. Ele estava começando a se libertar das correntes da culpa e da dor que o havia mantido cativo por tanto tempo. Mas ele ainda tinha muito a percorrer. O perdão não seria instantâneo, mas com o tempo ele aprenderia a se aceitar e a aceitar os outros. Sofia, por sua vez, aprendeu que o perdão não era algo que se ganhava de imediato. Ela também teve que se reconciliar consigo, mesmo com as suas próprias falhas. Ela ainda tinha cicatrizes profundas, mas sabia que a verdadeira superação vinha de reconhecer suas próprias vulnerabilidades e dar espaço para o crescimento. Enquanto Pedro e Sofia caminhavam em direções diferentes naquele dia, eles sabiam que, por mais que o caminho fosse difícil, haviam dado o primeiro passo para a verdadeira cura. O perdão, agora, não era uma promessa vazia. Era um compromisso de mudança, de reconstrução e, acima de tudo, de aceitação. A cidade parecia respirar mais leve, mas o que ninguém sabia era que dentro de Pedro e Sofia, o processo de cura estava longe de ser simples. Ambos, embora com suas trajetórias e dores distintas, estavam em uma jornada de autodescoberta que, a cada dia, os aproximava mais de uma verdade que até então parecia inalcançável. Mas havia uma pressão crescente, um sentido de urgência que pairava sobre eles. Pedro, após seu encontro com Sofia, começava a aceitar que talvez o perdão fosse de fato possível. Mas ele sabia que ele precisava confrontar uma última parte de seu passado, seu pai. Ele havia fugido da confrontação durante toda a vida, mas agora, ao refletir sobre o que Sofia lhe dissera, ele compreendia que para seguir em frente, ele precisaria finalmente lidar com as feridas mais profundas de sua infância. O silêncio. Entre eles, a ausência do pai não era algo que poderia ser ignorado por mais tempo. Sofia, por sua vez, sentia que estava cada vez mais próxima de Pedro, mas ainda carregava o peso da própria dor. Ela sabia que para que o perdão fosse possível, ela precisaria aceitar que não era responsável pela cura de todos, inclusive de Pedro. Ela tinha sua própria jornada de autoaceitação, e isso passava por entender que não poderia carregar o fardo das escolhas dos outros.
Era hora de liberar não apenas Pedro, mas também a si mesma. Enquanto isso, a cidade, que já estava acostumada com os altos e baixos dos dois, se preparava para um evento que, em teoria, deveria ser o culminar de todos os esforços. A festa de final de ano estava se aproximando, um evento tradicional que reunia todos os moradores. A capela estava novamente no centro das atenções, com seus vitrais coloridos refletindo a luz suave do entardecer. A pressão para que Pedro e Sofia tomassem decisões era palpável, mas ambos ainda se sentiam aprisionados pelo peso do passado. Sofia sabia que, embora quisesse perdoar e seguir em frente com Pedro, a dúvida sobre sua capacidade de amar sem expectativas ainda a consumia. Pedro, por sua vez, sabia que o momento de se reconciliar com seu pai estava próximo, e com isso ele sentiria uma transformação que poderia finalmente liberá-lo. Mas o que eles não sabiam era que o evento de final de ano seria o palco de uma última prova, onde suas escolhas não só os afetariam, mas também trariam à tona questões ainda não resolvidas, algo que ninguém, nem mesmo eles, estavam preparados para enfrentar. A verdade sobre o passado de Pedro, guardada em segredo por tanto tempo, finalmente seria revelada, e com isso, um novo capítulo se abriria para os dois. A cidade estava prestes a testemunhar o que aconteceria quando o perdão fosse finalmente escolhido. O que ninguém sabia era que por trás dos sorrisos e das promessas havia algo que poderia mudar para sempre o destino de Pedro e Sofia. A festa de final de ano finalmente chegou. A praça estava repleta de pessoas sorrindo, dançando e celebrando o que parecia ser um fechamento de ciclo para todos. Mas para Pedro e Sofia, aquilo representava muito mais. Ambos, em suas próprias jornadas, estavam prestes a dar o passo definitivo. A tensão era palpável, e enquanto a cidade estava animada com as festividades, eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Pedro, com o peso de tantos anos, sabia que não poderia mais adiar a confrontação com seu pai. Ele o encontrou na mesma praça, onde as luzes cintilantes refletiam nas árvores e o cheiro de comida no ar dava um toque de nostalgia à noite. Seu pai estava ali, olhando a festa com um olhar distante, como se fosse apenas mais um momento do passado que não tinha realmente significado. Pedro se aproximou dele, e por um momento os dois ficaram em silêncio. As palavras eram pesadas, mas ele sabia que este momento não poderia ser adiado. "Pai", disse Pedro com a voz firme, mas cheia de emoção, "chegou o momento de nós falarmos." O homem mais velho olhou para ele, os olhos cansados e endurecidos pela vida, e por um momento parecia que ele não sabia o que dizer. Mas então, com um suspiro, ele falou: "Eu sabia que esse dia chegaria. Eu sabia que você não poderia mais me ignorar." O que se seguiu foi uma conversa cheia de verdades não ditas. Pedro liberou a raiva que havia guardado por tanto tempo, falando sobre o abandono e as expectativas que seu pai nunca cumpriu. Mas o maior golpe foi quando o pai de Pedro, com os olhos cheios de arrependimento, finalmente admitiu que sempre havia temido Pedro. "Eu te amava, mas não sabia como ser um bom pai. Não sabia o que fazer com a dor dentro de mim. Eu não sabia como amar você", disse ele, a voz embargada pela culpa. Essas palavras, tão simples e dolorosas, romperam uma parede que Pedro carregava por toda a vida. Ele não sabia se o perdão seria imediato, mas naquele momento ele sentiu que algo em seu interior se quebrava. Ele finalmente estava ouvindo a verdade, algo que nunca imaginara que aconteceria. Seu pai não o havia odiado, apenas não sabia como lidar com o amor que sentia. Enquanto Pedro confrontava seu pai, Sofia, no centro da praça, observava a cena de longe. Seu coração estava apertado.
Não só por ver Pedro finalmente enfrentando o passado, mas também por sentir que, naquele exato momento, ela estava confrontando sua própria dor. Ela sabia que, assim como Pedro, ela também precisava se libertar de algo. A jornada dela também não seria fácil, mas era necessária. Ela sentia a perda de sua mãe de uma maneira que não podia mais esconder, e a revelação de Pedro a fazia perceber que sua própria cura passava por aceitar o que não poderia mudar. Ela deu um passo para frente, decidida, e foi até Pedro. Quando se aproximou dele, a expressão em seu rosto era diferente, não mais cheia de expectativas, mas de compreensão. Ela tocou suavemente o braço dele, fazendo-o olhar para ela. Pedro olhou para Sofia, e naquele momento, o peso que ambos carregavam pareceu diminuir. Eles não precisavam mais de palavras para se entender. Ambos tinham suas feridas, e ambos estavam finalmente prontos para seguir em frente. O perdão, que parecia um fardo impossível de carregar, agora se mostrava como uma escolha, uma possibilidade de cura. Eles estavam prontos para se libertar. A cidade, testemunhando tudo isso, estava em silêncio, como se todos sentissem a transformação acontecendo ali, naquele momento. A festa continuava ao fundo, mas o que acontecia entre Pedro e Sofia era muito mais importante. Um reencontro consigo mesmos, um momento de superação. Na manhã seguinte, depois da noite transformadora, a cidade parecia diferente. O clima de festividade havia dado lugar a um sentimento de renovação, como se todos os moradores carregassem consigo algo mais leve, mais profundo. A celebração do final de ano continuou, mas para Pedro e Sofia, aquele dia era mais do que uma simples continuidade. Era o início de algo novo, algo que eles estavam começando a entender, embora ainda incerto e incompleto. Pedro, ao acordar, não sentiu o peso da culpa que o havia assombrado por tanto tempo. Ele não sabia se poderia perdoar completamente a si mesmo de imediato, mas sabia que aquele passo que deu ao enfrentar seu pai era o começo de sua própria liberdade. Ele sentiu que, ao encarar suas dores, estava finalmente se permitindo ser quem realmente era, sem os fantasmas do passado o controlando. A conversa com seu pai foi difícil, mas ao final, ele sentiu que ambos estavam mais próximos do que jamais haviam estado. Ele não precisava que seu pai fosse perfeito, e talvez nem ele precisasse ser. Mas o que importava agora era que ele poderia, aos poucos, curar as feridas. Sofia, por sua vez, se sentia mais leve. O momento que teve com Pedro, a conexão silenciosa entre os dois, foi reveladora. Ela sabia que o perdão para ambos não seria um evento único, mas uma jornada contínua. Ela não esperava que tudo fosse resolvido da noite para o dia, mas sentiu uma paz interior pela primeira vez em muito tempo. Percebeu que, assim como Pedro, ela também precisaria se libertar das expectativas que havia criado para si mesma. O perdão que ela buscava não vinha de fora, mas de dentro. E ao olhar para o homem ao seu lado, agora mais aberto e vulnerável, ela compreendeu que a transformação deles não dependia da perfeição, mas da disposição em se aceitar e crescer. A cidade, que parecia ser apenas o cenário de suas histórias, agora se tornava parte da transformação de ambos. Os moradores, de alguma forma, sentiram a mudança. Havia uma energia diferente no ar, como se o perdão estivesse se espalhando lentamente, tocando a todos, mesmo sem palavras. Eles não sabiam o que acontecera entre Pedro e Sofia, mas o que era óbvio era que algo estava em processo de cura. Enquanto Sofia caminhava pela praça, ela olhou para Pedro, que estava distante. Mas a sensação de distância não era mais a mesma. Ele estava ali, presente. E ela também estava ali, com sua história e sua dor, mas sem a necessidade de resolvê-las. Todas de uma vez. Eles ainda tinham muito a aprender um com o outro, mas agora havia espaço para isso.
Havia espaço para o perdão e para a construção de algo novo. A história deles, que começou com mágoas e traumas, agora parecia estar se tornando um conto de superação e crescimento. Eles sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas estavam mais preparados para enfrentá-la, juntos ou separados, com a compreensão de que o perdão é, antes de tudo, uma escolha que liberta. Alguns anos se passaram desde aquele evento transformador na praça. A cidade, que se orgulhava de sua tranquilidade e das relações simples, agora respirava uma nova energia. Pedro e Sofia seguiram seus caminhos, mas, ao contrário de antes, estavam agora livres das correntes invisíveis que os prendiam ao passado. Pedro, agora um homem mais calmo e introspectivo, tomou para si a responsabilidade de cuidar da fazenda da família. Ele reconstruiu sua relação com seu pai, embora o processo tenha sido lento e gradual. As cicatrizes de ambos não desapareceram, mas o perdão que um ofereceu ao outro os permitiu finalmente aceitar as falhas de cada um. Pedro não era mais aquele homem endurecido pela culpa, e seu relacionamento com a comunidade refletia a nova fase de sua vida. Mais aberto, mais disposto a ajudar, a ser parte de algo maior. Sofia, por sua vez, continuou sua jornada de cura. Ela não encontrou as respostas que procurava de imediato, mas, ao longo dos anos, aprendeu a se reconciliar com o vazio que sentia pela perda de sua mãe. O perdão que ela buscava não era mais uma obrigação para com os outros, mas um presente que ela se deu. Ela encontrou um novo propósito, tornando-se mentora para jovens que, assim como ela, precisavam de alguém para guiá-los na complexa tarefa de perdoar a si mesmos. Sofia ainda não tinha todas as respostas, mas estava em paz consigo mesma, e isso era o suficiente. Às vezes, Pedro e Sofia se cruzavam na praça, seus olhares trocando um entendimento silencioso. Não havia mais dor, apenas a certeza de que, apesar dos desafios, ambos haviam encontrado algo mais importante: a capacidade de seguir em frente. A cidade, marcada por suas pequenas histórias, agora carregava o eco de algo maior: a transformação de dois seres humanos que se permitiram a chance de recomeçar. A capela, que sempre fora o símbolo da fé religiosa, se tornara também o símbolo de uma fé mais profunda. A fé na capacidade humana de se curar, de se reinventar. E assim, a história de Pedro e Sofia, embora não tenha um final perfeito, não precisou ser. Era uma história de aceitação, de olhar para o outro com menos julgamento e mais compaixão. O verdadeiro perdão não era algo que eles deviam oferecer aos outros, mas algo que ambos aprenderam a dar a si mesmos. E agora, convidamos você, querido leitor, a refletir sobre sua própria jornada. Assim como Pedro e Sofia, todos nós enfrentamos desafios, perdas e momentos de dor. Mas ao longo do caminho, há sempre a oportunidade de aprender o verdadeiro significado do perdão. Não como uma simples troca, mas como uma escolha poderosa de cura e libertação. O perdão, assim como a transformação, não é algo que acontece de uma hora para a outra, mas um processo contínuo que exige coragem e, principalmente, amor. E você? O que está pronto para perdoar em sua própria vida? Quais são as barreiras que ainda precisa enfrentar para encontrar a verdadeira paz? Compartilhe suas reflexões, suas histórias de superação e vamos juntos aprender o poder do perdão. Porque, no fim das contas, a verdadeira transformação começa dentro de nós. A história está finalizada. Obrigado por acompanhar cada parte do processo de criação. Espero que tenha gostado da jornada de Pedro e Sofia e das lições que a história trouxe sobre perdão, cura e transformação. Se você precisar de algo mais no futuro, seja para mais histórias ou qualquer outro tipo de ajuda, é só me chamar. Até a próxima!